Oi pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Meu nome é Rafael, todos sabem, e essa aqui é a nossa quarta videoaula sobre causas e deterioração de equipamentos, certo? Na nossa videoaula, última videoaula, podemos ver de uma forma mais aprofundada, né, o processo de transformação metalúrgica, né, que compreende o terceiro grupo de processos de deterioração, né, que são os físicos, os químicos, os de transformação metalúrgica, por sua vez, certo? De maneira que nessa nossa quarta videoaula vamos brevemente, né, vai ser uma videoaula curta, e brevemente vamos tratar aqui sobre alguns processos mecânicos, né, começando aqui, por exemplo, ó, pela fratura, que é um conflito entre regime elástico e entre regime plástico. Primeiramente, qual é a diferença? Regime elástico é aquele regime no qual você tem uma deformação do seu material e ele retorna ao ponto de origem, sem ruptura. No regime plástico, não. O regime plástico, né, uma deterioração plástica, ela não volta ao seu ponto de origem, né? Ela não retorna assim como o regime elástico. Ela deforma, é uma deformação plástica. Diferente da deformação elástica, é isso. Ela deforma de maneira que ela não volta para o lugar. Equipamentos devem trabalhar dentro do regime elástico. Temos aqui, ó, os cabos de aço com seu regime elástico, ou seja, eles vão se deformar, mas não vão romper, certo? Isso aqui é uma unidade de bombeamento de petróleo, para quem não sabe. Bom, fratura. Ao ser submetido a uma tensão, o material responde com deformação ou fratura, certo? Então, quando você tem uma tensão no material, seja ela de compressão, né, de esmagamento, de cisalhamento, qualquer tipo de tensão, certo? Esse material ele vai responder, certo, de duas formas possíveis: uma deformação plástica ou uma deformação elástica, perdão, e uma deformação plástica, né, que seria uma fratura em alguns casos, certo? As tensões de carregamento podem ser de tração, torção ou compressão, certo? As versões inglesas desses termos são falsas amigas, né? Que é stress, strain e tension, né? Stress para tensão, strain para deformação e tension para... De maneira mais simplificada, podemos dividir as fraturas em dúcteis e frágeis. Vamos entender agora melhor esse conceito. Fraturas dúcteis: existência de deformação plástica acentuada, certo? A deformação ela é plástica. Para alguns materiais altamente dúcteis, as partes separadas não se encaixam, certo? Dada a deformação plástica do material antes da sua ruptura. E as deformações frágeis são aquelas deformações que não apresentam uma deformação plástica, né? Assim você pode juntar os cacos e observar o aspecto da peça original. Ou seja, quando você, por exemplo, você tem um plástico e você traciona ele até ele se romper, dificilmente você consegue encaixar esse plástico de novo, porque além da ruptura, houve uma deformação plástica. Agora, quando você quebra um copo, ele se desfaz em cacos de vidro. Essa fratura frágil possibilita que você faça o quê? Que não tenha a deformação plástica e, em consequência disso, você consiga juntar e reunir os cacos novamente. Certo? Essa é a diferença básica. Vamos ver aqui a foto, ó, uma aparência de uma fratura dúctil e uma fratura frágil. Ó, observe, uma fratura dúctil, certo? Houve uma estricção aqui, que é a redução da sua seção transversal. E aqui uma fratura frágil. Percebam aqui a granulação e você pode encaixar aqui perfeitamente. Certo? Agora temos aqui uma tabelinha de fatores, né? O fator temperatura. Em uma fratura dúctil é necessário que seja alta, certo? E em temperatura frágil, baixa. Taxa de carregamento. Na fratura dúctil você não precisa de muita, seria baixa. E na fratura frágil você já precisa de uma alta taxa. Geometria. A geometria da fratura dúctil não tem concentradores de tensão, certo? Na frágil já possui. A espessura. Na fratura dúctil geralmente ela fica baixa por conta da estricção, e na fratura frágil ela permanece alta. Tipo de tensão. A tensão de torção, certo? É o que poderia causar uma fratura dúctil.
E aqui a tração a tensão de tração e compressão que gerariam a fratura frágil. Resistência mecânica. Na fratura dúctil, ela apresenta uma baixa resistência mecânica. E já na fratura frágil, ela apresenta uma alta. Certo? As baixas temperaturas favorecem o comportamento frágil por um mecanismo chamado transição dúctil frágil. Ou seja, quando você tem um material, certo? E você resfria ele, você esfria ele a uma temperatura muito alta, o que você faz com que esse material se torne? Se torna um material quebradiço, certo? E material quebradiço significa dizer que ele tem um comportamento frágil. E muitas das vezes esse material em temperaturas normais ele era um material de característica dúctil, né? De caráter dúctil. Então a essa transição, né, de mudança de comportamento damos o nome de transição dúctil frágil. Abaixo de uma determinada temperatura, a capacidade de absorção de energia de impacto, que é a tenacidade, né, a capacidade que o corpo tem de receber energia de impacto, diminui, ou seja, ele se torna mais frágil, mais quebradiço, né? Ele já não recebe aquela carga de impacto com a mesma facilidade que receberia anteriormente. Bom, então o resumo da fratura. Taxas de carregamento elevadas, né, que é a carga rápida, não dão tempo suficiente para o material deformar, favorecendo uma fratura frágil. Ou seja, você em uma fratura dúctil, você não tem estricção, você não tem deformação plástica, você quebra fragilmente de uma vez só. Variações bruscas de pressão ou temperatura são um exemplo, certo? Fazem com que se quebre instantaneamente. Tensões de tração ou compressão favorecem os mecanismos de clivagem. Clivagem significa separação. Em detrimento do cisalhamento, que é o deslizamento característico de resposta a tensões de torção, certo? Concentradores de tensão são potenciais iniciadores de trincas, e quanto menores forem a espessura ou a resistência mecânica do material, mais dúctil ele tende a ser. Ou seja, quanto mais fino, certo? Quanto menor for a espessura ou a resistência mecânica, ou seja, quanto menos duro for o material, mais dúctil ele tende a ser, certo? Então, senhores, com isso nós ficamos por aqui. Certo? Como essa quarta videoaula foi uma videoaula breve, espero que vocês tenham entendido bem o conceito de fratura e os tipos, né? No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.